Feche os olhos por um instante e imagine um anjo. O que vem à sua mente? Provavelmente, uma figura humana, serena, com um par de asas brancas e uma luz suave ao seu redor. É uma imagem de paz, de conforto, uma imagem que a arte, o cinema e séculos de tradição gravaram em nossa consciência coletiva. Mas, e se essa imagem, a única que conhecemos, for apenas uma pequena fração da verdade? E se, na verdade, ela for uma simplificação criada para nos proteger de uma realidade muito mais complexa, poderosa e, para nossa mente humana, absolutamente aterrorizante? A Bíblia, a fonte primária sobre esses seres, pinta um quadro radicalmente diferente, um quadro tão estranho, que nos força a fazer uma pergunta fundamental. Por que, em quase todas as suas aparições, a primeira frase de um anjo é: "Não tenha medo"? A resposta está em sua verdadeira aparência. Nossa jornada para desvendar esse mistério começa com os anjos que mais interagiram com a humanidade. Os mensageiros, pense no anjo Gabriel aparecendo para Maria, ou nos anjos que anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores. Eles são quase sempre descritos como homens, ou homens com vestes resplandecentes. Eles assumem uma forma que podemos compreender, para que a mensagem divina seja entregue sem que o mensageiro nos cause um colapso. Mas a necessidade de dizer "não temas" já é a primeira pista, mesmo em sua forma mais simples. A santidade e o poder que eles emanam são tão avassaladores que geram um medo instintivo. Eles são como o sol. Mesmo à distância, sentimos sua força esmagadora. Mas isso é apenas o nível mais baixo da hierarquia, a interface com o nosso mundo. Para conhecer a verdade, precisamos subir. Precisamos nos aproximar do epicentro do poder divino. Vamos agora para a sala do trono de Deus, como vista pelo profeta Ezequiel. E é aqui que a nossa imagem familiar de anjos se despedaça completamente. Ezequiel descreve os querubins, e eles não são nada como os bebês alados que vemos em pinturas. Ele os descreve como seres vivos com 4 asas e, mais chocante, 4 rostos distintos. Imagine uma criatura que olha simultaneamente em todas as direções. Para frente, o rosto de um homem, simbolizando a inteligência e a humanidade. Para a direita, o rosto de um leão, o rei dos animais selvagens, simbolizando a realeza e a força. Para a esquerda, o rosto de um boi, o mais forte dos animais domésticos, simbolizando o serviço e o sacrifício. E para trás, o rosto de uma águia, a rainha dos céus, simbolizando a soberania e a visão celestial. Esses não são guardiões passivos, são a manifestação do domínio de Deus sobre toda a criação. Eram tão temíveis que Deus posicionou um querubim com uma espada de fogo para guardar o caminho de volta ao jardim do Éden. Ninguém passaria por eles. Se isso já parece incompreensível, a visão de Ezequiel se torna ainda mais estranha. Ele descreve que, ao lado de cada querubim, havia algo mais, algo que se movia com eles em perfeita harmonia. Ele os chama de ofanins, ou as rodas. Tente visualizar. Rodas gigantescas, altas e temíveis. Mas não são rodas simples. Elas são construídas como uma roda dentro de outra roda, capazes de se mover em qualquer direção, sem se virar, como um relâmpago. E a parte mais perturbadora, os aros dessas rodas giratórias estavam completamente cobertos de olhos por toda parte. Esses seres são, talvez, os mais alienígenas à nossa compreensão. Eles não têm corpo, nem rosto, nem asas, no sentido tradicional. Eles são pura geometria, movimento e percepção. Os olhos representam a onisciência de Deus, que tudo vê, em todos os lugares, o tempo todo. Os ofanins são frequentemente chamados de tronos, pois formam a estrutura do próprio carro celestial de Deus, o veículo de sua glória. Agora, a frase "não tenha medo" começa a fazer muito mais sentido, mas ainda não chegamos ao topo. Acima de todos, no círculo mais íntimo, mais próximo da presença direta de Deus, estão os serafins. A única descrição que temos vem do profeta Isaías e é de tirar o fôlego. A palavra serafim em hebraico significa o ardente, o flamejante. Isaías não os descreve como seres sólidos, mas como seres de puro fogo. Cada serafim possui 6 asas, mas o uso delas revela sua natureza. Com 2 asas, eles cobrem o rosto, pois nem mesmo os seres mais elevados ousam olhar diretamente para a face de Deus. Com 2, cobrem os pés,
um gesto de profunda humildade e reverência. E com as duas restantes, eles voam, pairando sobre o trono e clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos! Eles não são apenas guardas. São os purificadores. Em sua visão, Isaías se sente impuro. Mas um dos serafins pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, toca seus lábios e o purifica. Eles são a personificação do fogo consumidor e santificador de Deus. Então, o que aprendemos? Que a aparência dos anjos não é uma só. É uma hierarquia de manifestações divinas, e quanto mais perto do centro do poder, mais abstrata, simbólica e incompreensível ela se torna para nós. De mensageiros humanoides a quimeras de 4 faces, de rodas cósmicas cheias de olhos a seres de puro fogo. A imagem popular do anjo com asas de pomba não é uma mentira, é uma metáfora. É a única forma que nossa mente limitada encontrou para representar um conceito que está muito além de nós. A realidade bíblica é que os anjos não foram feitos para serem belos aos nossos olhos. Eles foram feitos para refletir a glória, o poder e a santidade de um Deus que é, por natureza, incompreensível. A aparência deles é um lembrete de que o universo espiritual é vasto, estranho e infinitamente mais magnífico do que jamais poderíamos imaginar. E talvez a frase "não tenha medo" não seja apenas um consolo. Talvez seja um comando necessário. Um comando para acalmar nosso espírito, para que possamos suportar, por um breve momento, um vislumbre da esmagadora majestade do céu. A hierarquia celestial é um dos maiores mistérios da Bíblia. Se você ficou fascinado com a verdadeira aparência dos anjos, inscreva-se para continuar desvendando os segredos do mundo espiritual. E comente, qual dessas descrições de anjos mais te surpreendeu?